Essa foi a semana que eu quase abandonei o meu desafio. Oi, eu sou a Nanda e esse daqui é o primeiro vídeo, um vídeo resumo de como foi a primeira semana do meu desafio de 84 dias para mudar minha vida. Deixa eu te explicar melhor. A ideia desse desafio é, em 12 semanas, mudar hábitos, rotinas, ter um hiperfoco em algumas atividades e algumas metas que eu estipulei. E esse daqui é um resumo da minha semana, é como eu montei ela e estruturei ela. A primeira coisa que o desafio me ensinou já na primeira semana, não vai ter o mesmo ânimo ao longo do percurso. E tá tudo bem, tá tudo muito bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai estar super motivado. E eu comecei o dia 1 super motivada no meu 100%. Nossa, eu vou começar o desafio, vou fazer acontecer. Cara, já no primeiro dia eu tive uma crise de choro porque eu entendi de forma inconsciente que eu estava acessando e iniciando algo muito grandioso. E eu percebi que eu ia ter que desfazer de algumas coisas, que eu ia ter que ter mais compromisso comigo, que eu ia ter, principalmente, é uma coisa que me marcou muito essa semana, eu preciso confiar e ter e dar a minha palavra para mim mesma e cumprir a palavra que eu digo para mim mesma. Porque muitas vezes eu falei, não, isso aqui para mim agora é inegociável, todo dia eu vou fazer tal coisa. E ali eu mesma deixava pra trás, deixava pra lá. E então essa semana aqui, ela me desafiou demais da conta, porque eu não tava no mesmo ritmo até o final da semana. E na última semana eu me animei por causa dos resultados que eu adquiri nesses dias aqui. Você acredita? Porque os meus piores dias foram o meio da semana. E o que eu aprendi? Que esses piores dias aqui foram o que me motivaram, porque me trouxeram resultados. E quando eu vi o resultado no final da semana, falei, caramba, que legal! Mas é porque eu continuei aqui. E aqui já me mostrou por que eu abandono. Por que eu abandono as coisas? Por que eu abandono os primeiros dias? A primeira semana não é fácil, a segunda não vai ser, a terceira não vai ser. São 12 semanas. E elas não serão fáceis. E isso pra mim já tá bem claro. Mas eu já aprendi muito aqui, muito. O que eu aprendi é que não é que eu tenho problema com disciplina, com rotina, eu tenho problema em confiar em mim. E foi isso que revelou essa semana. Eu senti muito medo e vontade de desistir, mas muito, muito. E aí eu não estava confiando em mim. E tem os dias aqui certinho que esse sentimento veio à tona. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês agora é o detalhes dessa folha e o porquê de cada coisa, e eu vou explicar todos os detalhes aqui, tá? Então até o final do vídeo você vai entender essa estrutura aqui, que vai me guiar em todas as semanas, e a gente vai fazer um resumo toda segunda-feira aqui também, através desse vídeo. Essa folha aqui, ela faz parte do meu fichário, então aqui nesse fichário tem mais folhinhas dessa daqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha estrutura da semana. Então aqui eu tenho a descrição do que é a primeira semana. E aqui abaixo eu tenho os tópicos mais importantes, porque no começo desse desafio eu criei toda uma estrutura que me apoia. Eu sei por que eu tô fazendo cada uma dessas atividades aqui na semana e elas ancoram e apoiam a minha meta, certo? Então tem todo um processo anterior. Eu posso explicar isso com mais detalhes depois. Se vocês quiserem, é só comentar aqui que eu explico o que eu fiz antes dessa folha existir. Por quê? Aqui nessa folha eu tenho as minhas principais metas distribuídas em uma atividade, em uma ação. Então eu tenho os stories, né? A postagem no feed aqui no Instagram. Eu tenho postagem no stories também, que faz parte do processo da meta. YouTube, que é também uma das minhas metas aqui. Então tá aqui, YouTube, e as ações que eu preciso fazer. Aqui não tá escrito porque não ia caber. Aqui não tá escrito o que exatamente é a minha meta, mas eu tenho uma meta específica em números para cada uma dessas ações. E eu tenho aqui as rotinas intencionais. As rotinas intencionais, elas vão estar descritas aqui embaixo, então eu vou explicar melhor elas depois. E eu tenho aqui embaixo que é estudos, e eu tenho uma métrica exata do que precisa acontecer nesses dias, tá bom? Então o que vocês estão vendo aqui é algo bem resumido mesmo, mas eu tenho uma estrutura por trás e um porquê. Aqui eu tenho os dias da semana,
E se foi completo, se não foi completo, aqui no YouTube vocês já percebem que não foi. Então tem alguns, aqui nas rotinas também eu só fiz um dia. E aqui você já consegue perceber algumas coisas que aconteceram. E aqui embaixo tem uma porcentagem. E você tá vendo essa porcentagem maior aqui? Esse resultado? Mas aqui eu tenho a minha porcentagem total da semana. E a minha meta de porcentagem total na semana é 85%. Eu preciso fazer 85%, porque esse 85% vai ser o meu 100%. Às vezes a gente se cobra demais e aquela coisa toda, mas a minha meta é 85%. Essa semana específica foi 54%. Então, 54% foi a minha métrica ali, o meu resultado da semana. E isso aqui vai ser muito importante, porque todas as semanas a gente vai falar sobre isso. Aqui eu fiz um gráfico de como foi o meu ânimo nesse processo da semana. Então, todas as semanas eu vou ter esse gráfico aqui, tem uma descrição do que significa cada um, 100%, 60%, 40%, 20% e 0. 0 seria tristeza, solidão, raiva, 20% seria doente, cansada, desanimada, 40% seria preguiçosa, desmotivada, 60% seria contente, relaxada, satisfeita, e o 100% seria super focada, com a energia lá em alto, né? Lá no alto. Aqui tá o gráfico, como que foi essa semana. Resumidamente, eu comecei super animada, super empolgada, mas no meio da semana bateu, sabe, aquele sentimento de desistir, e logo veio os resultados desses dias aqui anteriores. E a semana deu a sua melhorada, concluiu de uma forma muito bacana. Aqui eu tenho as rotinas intencionais, que é algo que eu vou falar num outro vídeo bem específico sobre as rotinas intencionais. Mas o que é as rotinas intencionais? É um bloco de tempo onde eu dedico para fazer uma série de atividades que me dão apoio, mas que trabalham algo muito importante. O meu processo individual como pessoa, a minha rotina, para me apoiar no que eu faço. Por exemplo, o que seria essa rotina intencional? Resumidamente, acordar cedo, ter um tempo de meditação, eu escrevi aqui tempo com Deus, ter esse momento ali de leitura, de estudo, de outros assuntos, ou até mesmo de um livro. Por exemplo, eu vou começar essa semana a releitura deste livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeita. Eu vou ler em um clube do livro de mulheres, então a gente vai ler esse livro junto. Eu tenho que dedicar um tempo para essa leitura. E se ela acontecer na primeira hora do dia, melhor ainda. Então é isso que eu vou fazer. Então a ideia é me desafiar também a fazer essas rotinas intencionais. Essas rotinas, elas ancoram e auxiliam essa pessoa que eu quero ser aqui, tá? Então você sempre tem que ter hábitos que são âncora, que são apoio, que te dão o impulso para você fazer o que você precisa ser feito, né? O que precisa ser feito e o que você se propôs a fazer. Então essas rotinas intencionais, elas aconteceram de forma muito separada, né? Tal coisa aconteceu, tal coisa não aconteceu, então não ficou totalmente completo. Tanto que aqui eu só marquei o dia de terça-feira, que foi o que eu mais completei. Então existe aqui as rotinas intencionais e esse gráfico ele vai pra cá. Poderia ter colocado mais algumas marcações, poderia, mas não, pra mim eu não considerei tanto, tá? Então esse aqui foi o resumo da semana. Eu não coloquei aqui porque não deu tempo, mas a ideia seria responder também onde eu estou me sabotando. E conscientemente eu sei algumas coisas e situações que eu me sabotei, mas acabei não preenchendo aqui, mas a ideia é preencher. Essa daqui é a próxima semana. Então aqui eu vou colocar as mesmas ações que eu fiz aqui. E essas ações são postar postar Reels todo dia, tem uma quantidade X de Reels que eu quero postar, por isso que eu não coloquei a descrição certinha do que eu vou fazer, mas eu tenho essa anotação em outro local. Então aqui eu tenho as minhas ações, que são a base para minha meta, elas não vão mudar. Isso daqui você vai ver repetidamente até o final dos 84 dias, certo? Então aqui são 5 ações que estão ligadas a 5 metas, e dentro delas tem cada uma, né, a sua identificação e o porquê dessas ações. Os dias da semana, a porcentagem, que é uma continha muito boa. Por exemplo, nessa semana que passou, nessa semana aqui,
Nessa semana que passou, eu fiz 85% das minhas metas no sentido de postagem de Reels no Instagram, 100% nos stories, então eu estive constante nos stories, 5% no YouTube, porque eu só postei um vídeo no YouTube, vou postar mais a partir dessa semana, rotinas intencionais, 14%, porque eu fiz apenas um dia, e estudos do mercado financeiro, porque eu pretendo me tornar uma trader do mercado financeiro até o final desses 84 dias, então vai ser uma jornada bem bacana. Eu fiz 71%, que eu tô fazendo um curso e eu consegui fazer um módulo todo em uma semana, então é muito bom. Então a semana ficou em 54% a partir dessas somatórias aqui, certo? E nós temos aí uma nova semana pela frente e muitos aprendizados, e eu já vou dizer pra você, tem sido uma jornada maravilhosa. E uma coisa também que eu não falei aqui foi da meta do Instagram. Então, no Instagram, a gente já tá aumentando muito os seguidores. Eu comecei esse desafio com 0 seguidores no Instagram. E agora a gente já aí tá quase 500 seguidores. Com certeza até o final desse dia que eu tô gravando aqui, a gente já bateu essa meta aí de mais de 500 seguidores em uma semana, com um vídeo que já viralizou pra caramba. Ele já tá com mais de 10 mil visualizações, mais de 400 salvamentos, compartilhamentos e um gráfico assim, uma métrica muito boa, um gráfico muito bom. Então o Instagram, ele tá super entregando e a jornada tem sido muito bacana, comentários muito legais, eu fico muito feliz com essa interação. E agora o YouTube é um pouco do foco dessa semana. O gráfico vai continuar, o desafio vai continuar, mas eu vou colocar um pouco de intensidade no YouTube durante essa semana. Então vocês vão me ver muito aqui pelo YouTube. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você ficar por dentro. Nos shorts eu tô sempre compartilhando o vídeo, o diário ali da jornada, de como tem sido os episódios. São 84 episódios, então tem chão. E se eu pudesse resumir essa primeira semana do desafio de 12 semanas para mudar a minha vida, eu diria para você não desistir nos primeiros dias e não buscar a motivação. No gráfico aqui, no contexto emocional, você vai ver que eu pensei em desistir. Pensei seriamente em desistir, pensei em deixar pra lá. Teve dia que não teve vídeo no feed do Instagram. Então eu pensei em desistir. Você precisa entender que para você enfrentar e ser a pessoa que você quer ser, você precisa de um sistema. E é isso que eu tenho aqui em mãos. Um resumo do sistema, porque tem muito mais folhas por aqui. E uma descrição de quem eu quero ser, da minha percepção, uma descrição dos meus objetivos, uma descrição de ação por ação do que eu preciso fazer na semana para a meta acontecer. Não é só um videozinho, tem um sistema. Então você não precisa confiar na motivação, você precisa de um sistema, você precisa de algo por trás para te apoiar. E com certeza um resuminho desse aqui te ajuda a ver como as coisas estão andando. Mas não esqueça, um sistema. A motivação, ela vai embora já nos primeiros dias, como quase aconteceu comigo, tá? Se inscreve, ativa o sininho. Se você tá no Instagram, me segue, porque essa jornada está só no começo. E essa semana foi maravilhosa, desafiadora, mas a gente tem mais 12 semanas pela frente. Então a gente se vê. Tchau, tchau.